Sem Limite está de volta hoje recebendo o advogado e professor Sodero aí tirando as nossas dúvidas sobre aposentadoria. Um bate-papo que começou lá no Falando Nisso e a gente está completando aqui no Sem Limite. Professor, quando a gente fala em dificuldade, a mídia muitas vezes mostra o contrário. Nós temos aí um comercial que passou muito tempo do governo dizendo que você pode se aposentar em 30 minutos e não precisa de ninguém para te ajudar, que é uma receita mais fácil que fazer bolo. Isso é verdade? Isso realmente acontece? Em alguns casos acontece, né? Em alguns casos talvez não com 30, mas com uns 45 minutos e tal. Isso de atendimento, né? Porque tem um período que você fica na fila, mesmo fazendo o agendamento lá no 135 ou pelo site da Previdência Social. Mas esses são os casos simples, né? Mas o grande problema da Previdência Social é que a maioria dos casos são casos complexos, que traz uma nuance especial para aquele segurado da Previdência Social. É uma aposentadoria especial, é um tempo de rural dele, é um tempo que ele trabalhou na Guarda Mirim e que não foi registrado, é um tempo que ele fez Senai e que não foi registrado. Sempre tem. Então sempre tem uma nuance que o servidor vai ter que ter mais tempo para poder analisar. Obviamente, se ele não se sentir seguro com essa análise pela Previdência Social, eu acho que ele deve contratar um especialista antes para fazer a análise, para ajudá-lo. Os casos simples não, aí vai a Previdência Social, concede a aposentadoria. Nesse caso eu não estou puxando a sardinha dos advogados não, é para ajudar realmente, porque se você não tiver condições de contratar um advogado, as faculdades podem ajudar? A OAB ajuda, né? A OAB ajuda. Existe convênio de faculdades com a ordem dos advogados. Defensoria Pública entra nesse caso? A Defensoria Pública pode ajudar, sim. A Defensoria Pública pode ajudar, mas a OAB ela tem pessoas lá competentes para fazer a análise dessa situação da pessoa e encaminhar, orientar direitinho. Então, se você tiver alguma dificuldade, não tem condições de pegar alguém, um advogado que te acompanhe na sua aposentadoria, está aí a dica do professor Sodero. Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes é tão difícil se aposentar. A gente vai relembrar aí o caso da dona Maria Elza, que passou o maior perrengue e continua passando. Olha só. Meu nome é Maria Elza, estou tentando me aposentar, estou com 60 anos. Estive no INSS o ano retrasado para tentar pagar os atrasados, que eu fiquei uns anos sem pagar. Eu fui ver se dava certo pagar. Aí a pessoa que me atendeu, ela calculou e eu paguei, né, 3.200. Acabei vendendo a única coisa que eu tinha para acertar com eles. E ele disse, você vai, continua pagando o seu INSS, e quando você fizer 60 anos, você vai aposentar por idade e por tempo de contribuição. Eu continuei pagando o carnezinho, né? E quando eu completei 60 anos, eu fui lá para tentar dar entrada na aposentadoria. Mas, para minha surpresa, eles constava lá que eu ainda devia 3 anos. Eu paguei 2 vezes a mesma coisa. Então entrou em concomitante, que eles dizem, né? Pagou 2 vezes. Ele jogou aqueles meses que não estava pago dentro do que eu já havia pago. E aí no sistema não aparece e eu não consegui me aposentar até agora. Fui várias vezes, muitas vezes lá, 5 meses indo atrás do INSS, falei com todas aquelas pessoas do balcão lá, que é os atendentes, e não houve outra saída a não ser contratar um advogado mesmo. Eu tenho 15 anos e 5 meses pago, não é justo, né? Eu tenho direito. O professor Sodero fez um comentário agora, a pessoa perde a dignidade, né? Perde porque ela acredita tanto no governo. O governo tem uma questão muito interessante que é fidúcia. Tudo que o governo fala, a gente confia. Aí e o servidor que está trabalhando para o INSS é o governo. Né? Ele é o preposto do governo, né? É a longa-manos do governo, a longa-mão do governo. Quando ele fala um negócio que o negócio não funciona, a pessoa perde a dignidade. Ela fala, vou confiar em quem?
Pois é, se eu estou fazendo a minha parte, né, se a minha parte honesta está sendo feita. Agora, no caso da dona Maria Elza, o senhor viu, ela pagou 2 vezes por um erro, ineficiência, incapacidade, ser vergonha. E isso é tão simples, porque o que ele faz? Se ele indicou mal ou se ela pagou mal, porque o governo não pode receber indevidamente, né? Ele faz o seguinte, ele pega aquela que ela pagou a mais e transforma em outras parcelas. Isso tem que ser muito simples dentro da Previdência Social ou em qualquer órgão governamental. É coisa de fazer um relatório, não pode ter preguiça de fazer um relatório para poder organizar a vida das pessoas. Aí coloca uma senhora dessa que trabalhou a vida inteira, que se esforçou para contribuir para a Previdência Social e ela fica olhando para onde? Deve ter vendido alguma coisa para poder entrar na justiça. Agora, no caso da dona Maria Elza, assim como inúmeros casos aí, antes a gente responder mais um Ligue Band, ela disse que estava devendo, pelos cálculos do INSS, uma quantia. Ela não poderia se aposentar e depois ser descontada dessa quantia dela? Existem várias decisões nesse sentido. A pessoa está devendo, ela tem que contribuir porque ela está devendo, e aí ela se aposenta, mas isso só judicialmente. E o juiz autoriza que da aposentadoria dela se desconte uma parte para ela contribuir aquilo que ela deve. E é certo, porque é certo para o INSS receber, porque ele vai descontar na fonte. Quer dizer, uma maneira prática, tá vendo qual é a importância do advogado do lado, né? E não precisaria ter vendido, disponibilizar de um bem, sei lá. Ok, então. Bom, a gente vai fazer a última paradinha aqui no Sem Limite, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo sobre aposentadoria e vamos ver se tem um jeito de você calcular aí o seu dinheirinho quando você parar de trabalhar. Fica aí que é só um instante.